Pessoal, para fazer o levantamento, para realizar o levantamento das atividades de um processo, dentro desse objetivo de classificá-las em agrega valor, não agrega valor, é necessário, desnecessária, é sugerido a utilização de um formulário chamado SRS. Essa sigla SRS vem de quatro palavras que representam ações que podem ser realizadas é, em cima, focando naquelas ações que não agregam valor. Então, nós podemos eliminá-las, nós podemos combinar essas ações, podemos reduzi-las e podemos simplificá-las. Lógico, acaba tendo uma ligação muito forte entre essas ações, no sentido de que se eu simplifico, eu reduzo, né? Se eu combino, eu também posso reduzir. Se eu elimino, nem se fala. Então, existe uma vinculação muito forte entre esses elementos. Mas o que deve ser indicado é o foco principal. Eu quero combinar? Eu quero simplificar? Não, eu quero simplesmente reduzir um parâmetro de tempo. Então essa ação principal é que vai ser o direcionador daquilo que vai ser indicado a ser feito com aquela atividade. O formulário em si é algo simples, é algo básico, né? Então vamos tentar entender o seu formato. Aqui nós temos um cabeçalho em que são preenchidos os dados do processo, quem está participando dessa análise, o momento, a data em que essa análise foi feita, alguma vinculação de turno e assim por diante. São dados gerais que permitem localizar, identificar aquele trabalho que está sendo feito. Aqui nós temos uma legenda com os símbolos que vão ser utilizados para classificar as várias atividades do processo. Então, nesse formulário são propostos sete símbolos diferentes, 7 tipos de atividades diferentes, que podem representar operações, decisões, estoque, transporte, espera, inspeção e ainda uma indicação de início ou fim. Aqui é basicamente uma indicação, tá? Uma atividade que abre um processo, uma atividade que encerra um processo, mas que não se enquadre em nenhuma anterior. Então a ideia é a seguinte: é que para cada etapa do processo que vai ser colocada aqui, para cada etapa do processo que vai ser colocada nessa segunda coluna, nós vamos ter na terceira a descrição das suas atividades. Então, para uma etapa, nós podemos ter várias atividades diferentes. Para cada atividade, eu vou marcar, eu vou indicar qual é o símbolo a que ela se relaciona, ou seja, qual é o tipo de atividade a que eu estou me referindo. E aí, aproveitando que a equipe está em campo, analisando, tendo uma visão um pouco mais sistêmica, sabendo o que o cliente do processo deseja, já tendo feito essa entrevista antes, né? Daí a importância de já ter sido levantada a voz do cliente, talvez feito o diagrama CTC, mas já tendo uma visão clara do que o cliente necessita, nós poderíamos classificar essa atividade em agrega valor, não agrega valor necessário, não agrega valor desnecessário. E ela seria então marcada aqui. Tá? Marcamos qual é a classificação que nós damos a cada atividade. E em sequência, de acordo com a marcação que foi feita, nós vamos também indicar qual seria a ação recomendada para que uma melhoria esperada do processo pudesse ser feita. Esse campo de ação seria um campo complementar, que poderia descrever de modo mais detalhado o que essa ação, em que essa ação implica, né? Quais são alguns requisitos ou algumas recomendações para a realização dessas ações. Não necessariamente o preenchimento tem que ser feito em campo. Talvez a gente possa levar esse formulário parcialmente preenchido, já com as indicações das atividades, o seu tipo, talvez até a sugestão do que fazer, e posteriormente, com calma, com um grupo discutindo, analisando, as ações podem ser pensadas, podem ser desdobradas de um modo um pouco mais detalhado, inclusive, se for o caso, resultando a partir daí num plano de ação. Tá? Lembrem que nós vamos ter ainda a etapa do improve. Então, isso pode ser feito de modo imediato, tá? Aquela questão de um ganho muito simples, muito fácil, muito direto de ser obtido, ou isso pode ser objeto de um planejamento um pouco mais apurado, tá? Aí sim na etapa do improve, caso seja algo de complexidade um pouco maior. Então, fazendo um breve exemplo, pegando até o exercício que nós vimos no slide anterior,
O que nós tínhamos era uma situação como essa. Então, nesse processo que foi descrito, a gente pode dizer que ele teria duas etapas. Uma primeira etapa de solicitação e outra etapa de disponibilização do carro. Então, se eu quero representar, eu começaria indicando a etapa. Eu posso dizer que essa primeira etapa, então, seria uma etapa de solicitação. O nome da etapa não é nome de ação, de atividade. As atividades começam a ser descritas agora. Essa etapa de solicitação tem várias atividades. Uma primeira atividade seria o funcionário ligar para o setor de transporte para verificar. Então, como é que a gente coloca isso aqui? A atividade seria contactar, o funcionário vai contactar o setor de transporte para verificar se há disponibilidade. Isso se caracteriza como uma operação, tá? Operação é uma ação, então eu marcaria aqui. É uma atividade que agrega valor? Não, como a gente já viu, a única que agrega valor é a 12ª. É uma atividade necessária? Sim, a gente pode dizer que sim, porque nas condições atuais do processo alguém tem que informar e nesse momento é o próprio cliente. Se o cliente não informar, não vai chegar essa informação até o setor de transportes. Uma mudança que poderia ser proposta, agora uma mudança de médio prazo, seria tornar essa etapa desnecessária, eu teria que modificar, por exemplo, com automatização. Então, o que eu poderia fazer talvez fosse reduzir ou simplificar. Acho que talvez uma simplificação com alguma automatização fosse adequado. Depois, se sim, se tem disponibilidade, ele pede para reservar o carro da frota. Se não, o funcionário pede para alugar um carro. Então, vamos lá. Se sim, ele vai solicitar a reserva. Ele solicita a reserva do carro. Também é uma atividade necessária. Também é uma operação. E o que a gente poderia fazer com ela? Talvez combinar. Eu vou combinar com outra atividade. Que seria a seguinte, né? Já que ele, senão ele pede para alugar um carro. Então solicita reserva ou, né, solicita aluguel do carro. E também também é necessária e eu vou combinar essas duas. Okay? Também é uma operação. E aí a gente segue usando essa mesma lógica. Né? Então, o funcionário preenche a solicitação em papel. Vamos lá, preenche a solicitação, aí eu poderia dizer que é uma ação. Mas é uma ação desnecessária, eu não preciso desse papel preenchido. E a minha sugestão então seria eliminar. E aí a gente vai seguindo até ter o trabalho totalmente concluído, todo o processo mapeado, todo o processo descrito. Uma questão importante que talvez falte aqui nesse diagrama e que poderia ser acrescentado seria o tempo. O levantamento do tempo de cada atividade é fundamental, até porque eu preciso saber quanto tempo eu gasto no meu processo de atividades que não agregam valor, tanto em termos absolutos quanto em termos percentuais. É uma informação de suma importância. Então, recomenda-se que esse formulário seja ampliado e incluída essa informação adicional. Fazer um levantamento de tempos e movimentos, né? Com cronometragem, se for o caso, para que a gente possa ter uma estimativa do que nós do percentual de tempo gasto com atividades que agregam e que não agregam valor. Então, resumindo, o passo a passo para essa análise seria, primeiro, levantar e analisar o fluxograma do processo em estudo. Isso a gente vai fazer no próprio CRS, aproveitando e classificando cada atividade como AV em AV. Vamos mensurar o tempo de cada atividade ou tarefa, que eu acabei de colocar para vocês, calculando o percentual de tempo que agrega valor sobre a ótica do cliente. E aí nós poderíamos definir as atividades que não agregam e consomem percentualmente mais tempo. Por quê? Porque elas são prioridade. São essas atividades que a gente deve focar mais fortemente, porque é aí que eu vou ter um ganho mais substancial.
Tá? Então, seguindo esse breve roteiro, nós conseguiríamos ter um resultado provavelmente bem interessante ao fazer essa análise nos vários processos que estariam envolvidos dentro desse esforço de melhoria. Bom, e só para finalizar, percebam que nós temos aqui um exemplo, uma carta VNAV, e essa é uma das formas como nós teríamos para ilustrar, para demonstrar esse resultado. Do lado esquerdo ficam as atividades que agregam valor, com tempo já especificado. Do lado direito, as que não agregam valor. Só não estão diferenciadas entre as que não agregam, são necessárias e desnecessárias, e também com o seu tempo. O que eu gostaria de propor é que vocês analisassem e tentassem estabelecer quais seriam os focos, quais seriam as prioridades, o que a equipe de analistas deveria fazer frente a essa situação, supondo que se recebeu esse resultado aqui da nossa equipe de processo. Bom, respondendo então essa análise, vejam que talvez a primeira coisa a fazer seria avaliar o estado global atual, né? Então nós temos dos 120 minutos, nós temos 30 minutos que agregam valor e nós temos 90 minutos que não agregam valor. Então 30 minutos de 120 seria 25%. Então temos 25% do nosso tempo despendido agregando valor e mais 75% que não agrega. Não é uma situação tão crítica quanto aquela do Heinz, mas ainda assim seria uma situação que poderia ser melhorada. A nossa primeira prioridade aqui deveria ser focar naquelas atividades que não agregam valor e são desnecessárias. Para essas, a recomendação é a eliminação imediata. Então, não está dito aqui, vamos supor que essa atividade de inspeção visual fosse considerada como desnecessária. Se ela for desnecessária, essa é a nossa prioridade número 1, o nosso foco seria a sua eliminação. O segundo ponto de atenção seriam as atividades que não agregam valor e são necessárias. Aqui eu não posso eliminar, mas eu posso eventualmente reduzir o tempo, eu posso combinar. Então nós temos uma atividade de inspeção dimensional, temos a estocagem em caixa e temos a inspeção final. Uma possibilidade, lógico, essa inspeção dimensional pode ser feita em outro momento, né? Pode ser que eu faça a inspeção visual para fazer a pintura. Depois da pintura eu faço uma inspeção dimensional, essa aqui já foi eliminada, para fazer a montagem. E depois é que eu faço a inspeção final. Será que eu já não poderia tentar juntar essas duas? Será que eu não poderia combinar essas duas atividades? Ou se eu não pudesse combinar, será que eu não posso reduzir o seu tempo? São 40 minutos gastos numa inspeção dimensional. Será que eu não estou medindo coisa demais? Então, se eu puder reduzir sem perder o controle, seria uma ação interessante. Então, essas iniciativas ligadas às atividades que não agregam valor, mas são necessárias, visam reduzir o tempo total. Então, já reduzimos 20 da primeira que foi eliminada, e nós teríamos a oportunidade, ou combinando, até mesmo reduzindo, de diminuir ainda um pouco mais esse tempo. E como terceiro foco, nós teríamos as atividades que agregam valor. Aqui a nossa preocupação seria o seu reforço. Tá? Lógico, eu estou colocando aqui com foco em custo. Aqui eu estou fazendo ordenação com foco monetário. Se eu quero reduzir custo para a empresa. Mas se o meu foco é melhorar a qualidade do meu processo, eu inverteria isso. Eu começaria analisando as atividades que agregam valor. Talvez redefinindo, talvez incorporando novas, talvez reforçando. Mas aqui, mesmo que o foco seja redução de custo, eu preciso assegurar que as atividades que agregam valor sejam mantidas. Eu não posso reduzir custo afetando uma atividade que agrega valor. Posso até não mexer diretamente nelas, mas alterando uma atividade que não agrega, mas é necessária, pode dificultar a execução da atividade que agrega valor. Isso poderia gerar um problema sério na sua execução. Então eu precisaria garantir que elas não fossem prejudicadas, garantir que o valor vai ser agregado, se for o caso, reforçá-lo, inclusive um pouco mais, e secundariamente, tá, com objetivo secundário, é que entraria uma possível redução de custo. Mas isso somente se houver oportunidade sem afetar a qualidade. Então esse exercício mostra de modo geral o que deve ser feito e assim a gente encerra essa ferramenta.